Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, sou amigo Zentão. E eu vou comentar aqui nesse vídeo sobre o encontro entre Samia Bonfim e Kim Kataguiri, lá no canal da Quebrando Tabu. Pois é, eu tive que colocar minha roupa anti-radiação para ir lá ver esse vídeo. Porque é o seguinte, teve vários aí memes, várias montagens que fizeram desse vídeo. Aí eu resolvi falar sobre, resolvi ver todo aquele vídeo e resolvi falar sobre o assunto. Então, a Quebrando Tabu ela tem um quadro lá chamado Fura Bolha, né? Como se fosse um encontro entre, sabe, um parlamentar de esquerda e um parlamentar de direita. Bem, apesar do Kim Kataguiri ele tá mais aí pra centrão do que pra direita, propriamente dito. Apesar do pessoal do MBL falar, não, são aí a direita verdadeira, a direita aí que apoia Bolsonaro são os extremistas. Mas enfim, vou chegar lá. E aí, essa não foi a primeira vez que aconteceu isso. Teve lá o encontro da Janaina Pascoal, da Carla Zambelli com o Marcelo Freixo. Como se fosse nesse formato, né, o Freixo da esquerda, todo mundo sabe, até quem não entende política, e a Zambelli, a Janaina Pascoal, como se fosse da direita. Pois bem, aí teve esse encontro, né, Samia Bonfim e Kim Kataguiri, que me parecia. Eu me recuso a falar que foi algum debate, que foi alguma, sei lá, conversa. Foi um encontro, né? Parecia um encontro amoroso. Vamos dizer assim, né? Porque realmente muita troca de gentilezas, muita coisa. Não sei o que. Você é uma pessoa bem humorada, que não sei o que, você também, enfim. Realmente, se alguém queria alguma coisa assim, tirar alguma coisa daquele encontro lá, pode esquecer. Alguma coisa assim de importante, pode esquecer. Aquilo ali foi várias trocas de gentileza. Isso mostrou uma coisa que eu tinha falado antes, que a única coisa que liberal e esquerdista eles acabam discordando é a questão econômica. Porque em alguns momentos desse encontro, quando, assim, digamos, o Kim e a Samia, eles discordavam, é justamente na pauta econômica. Então, aquela coisa, né, a Samia, pô, teve uma pergunta lá, assim, é porque assim, o formato era assim, pegavam várias perguntas de internautas, tá, e aí eles liam lá. E aí teve um momento que foi uma pergunta, fala assim, não, o Brasil teve perto do socialismo, do comunismo. É claro que a Samia negou, né? Fala, não, nunca teve, não, nunca houve qualquer possibilidade, né? Economia, não sei o que, coisa é capitalista, não sei o que. Aí o Kim foi lá, não, isso aqui a economia parecia do não sei o que, parece uma coisa de socialista tal. Olha só, se perguntasse isso pra mim, eu responderia: sim, o Brasil passou, quase chegou a ser socialista, teve aí tentona comunista lá em 1935, teve a questão ali antes do regime militar, claro que o Brasil estava a vias de ser um país comunista, mas aí o Kim Kataguiri não, colocou tudo na forma assim econômica da coisa. Não, a economia é tipo planificada, então aí por isso que o Brasil tem coisa socialista, pode ser esteve perto do socialismo, mas peraí, né? Lembrando que é o seguinte, uma economia comunista não é aquela coisa de estatizar meios de produção, por isso que sempre esse pessoal aí da esquerda fica falando, não, o Brasil nunca foi comunista, nunca ninguém pensou em implantar o comunismo no Brasil, porque ninguém falou em estatizar meios de produção. E teve lá o Ludwig von Mises, lá, o famoso economista, ele disse que seria impossível. O que seria possível é uma economia fascista. Aquela coisa de, não, pode até permitir um livre mercado, só que aí teria que aí ser regulado pelo Estado. Por isso que tem aquelas agências reguladoras, né? Anatel, Anael, Anac, enfim, pode ter livre mercado, mas tem que ser regulado pelo Estado. Isso é economia fascista.
Então, mas não existe, não tem essa coisa de economia planificada. Isso, claro, vai dar problema. Mas enfim. E uma coisa, como eu falei, uma coisa que os liberais, esquerdistas, principalmente esses progressistas do PSOL aí, acabam aí discordando é na questão econômica. Entretanto, a esquerda pode usar de livre mercado, de uma economia mais liberal. Vem, por exemplo, essa coisa de esse governo do PSDB que fez privatizações. Lembrando que privatização é uma coisa, é uma pauta liberal da economia. Você vai, qualquer liberal vai perguntar até pro Kim Kataguiri e falar, não quer que privatize tudo. Mas é o seguinte, assim, um governo social-democrata como o PSDB pode, vai lá, privatizar, mas, sei lá, pode privatizar pro George Soros. Aí complica, né? Como foi a questão da Vale do Rio Doce. O George Soros, ele tem ações lá na Vale do Rio Doce. Ah, aquela a Vale do Rio Doce lá, que tá envolvida com o negócio lá, barragem de Brumadinho, de Mariana, enfim. Então, como eu falei, a questão, eles só discordam na questão, eles só discordavam ali, a Sam, ali, o Kim, eles só discordavam na questão econômica. Por exemplo, a reforma da Previdência, né? Ela fala, nega, ela queria, ela não é contra, né? E o Kim Kataguiri é a favor, né? Então, sempre nessa coisa econômica. Agora, na questão, por exemplo, do Bolsonaro, por exemplo, eles estavam, concordavam ali, né? Concordavam, claro, cada um do seu jeito, né? A Sam ia ficar naquela coisa, não sei o quê, Bolsonaro é estúpido, não sei o quê, fala as coisas lá tal. É o Kim naquela coisa, não, muito radical, não sei o quê. E aí lá no começo do vídeo teve uma pergunta lá falando, não, o que você acha? A Sam, o que acha do MBL? O Kim, o que acha do PSOL? E olha, não, olha, mas assim, aí a Samia ficou naquela coisa, MBL, falavam umas coisas lá, muito, sei o que, ridicularizavam lá, falavam muita fake news, não sei o que, principalmente da Marielle, acerca da Marielle. Mas vocês do MBL amadureceram politicamente? O MBL amadureceu politicamente significa o seguinte, não está sendo radical, ou seja, está procurando diálogo com a esquerda. É uma coisa que os líderes do MBL, principalmente o Kim Kataguiri, falava essas coisas de não, tem que dialogar com a esquerda, não sei o que, o MBL ajudou a polarizar o país. E, aliás, inclusive eles falam sobre isso, né, a questão de polarização. E aí aí o Kim Kataguiri foi lá falar sobre o pessoal, né? Aí fala, o que ele achava do pessoal? Falou, mas o pessoal é muito radical, uma esquerda radical, é que eles não têm maioria na Câmara, não sei o quê, politicamente, não são assim fortes politicamente. Olha só, eu também, além de levar tudo pra economia, ele leva tudo pra política. Porque o pessoal ele não tem força política. Exato. Mas o pessoal ele tem muita força cultural, principalmente com a Rede Globo. Os programas da Globo, as novelas da Globo, é tudo ali da agenda do pessoal. Isso aí não fala. Essa é a coisa. É o que o pessoal. É aquela coisa. Ele pode até fortalecer muita coisa assim. Outra coisa. Aí fala aqui, não, quem falou lá que o pessoal ele engaja muito jovens, não sei o quê. É verdade, acabar engajando muito jovem, é uma coisa que ele admira no pessoal é engajar a juventude. Só que é o seguinte, isso o esquerdista faz desde sempre, né? Sempre com aquelas coisas de, não, prometendo um mundo melhor, prometendo aquele mundo perfeito socialista. Mas aí, como eu falei, sempre na questão cultural, na questão política, realmente o pessoal ele não.
o negócio dele ia ficar ali, mais ou menos, ali, dando ali uma escada pro PT. A mesma coisa do PCdoB. O pessoal, o PCdoB. Por que que, por exemplo, a Uni só tem gente do PCdoB? E por que que nas reitorias das universidades, ou lá o Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, por que sempre são ali do pessoal? Então, eles agem mais na questão cultural, na questão política de fato. O pessoal não é tão relevante, mesma coisa do PCdoB, apesar de ter lá no Nordeste ter várias aí prefeituras, vários governos do estado aí governados pelo PCdoB, atualmente lá no Maranhão. Então, assim, esse encontro aí, eu falo, assim, chamo encontro porque se tirar alguma coisa de proveitoso aquilo lá, algo realmente que eles têm, principalmente o pessoal da MBL estão com essa coisa de, não, porque eles estão com aquela coisa que eles polarizaram o país, eles estão tomaram porrada da esquerda, tomaram porrada da imprensa, aí eles precisam querer se limpar. E aí, aí vai o Kim Kataguiri pra quebrando tabu, vai fazer lá congresso, lá vai ter gente de esquerda. Então, só pra dar aquela coisa de, ah não, a gente tem que dialogar com a esquerda. É porque o Brasil está polarizado, está dividido. Olha, na minha opinião, isso aí tudo faz parte, esse encontro aí de Kim Kataguiri e Samia Bonfim, isso foi o Teatro das Tesouras Team. É isso. Porque eles concordavam em quase tudo, discordavam em poucas coisas, principalmente na pauta econômica. O que que isso seria? Puro Teatro das Tesouras. Mas enfim. É, para finalizar aqui, eu vejo muita gente aí que se diz aí de direita, caindo muito na lábia do MBL, na questão. E, por exemplo, olha, que o MBL sempre critica Bolsonaro, sempre critica ali principalmente os filhos de Bolsonaro, os filhos políticos. A questão aí falando aquela coisa, aquela narrativa que os filhos atrapalham o governo, enfim. Ele, também nessa questão econômica do que o governo Bolsonaro faz, eles acabam também criticando. E aí, também essa questão de radicalismo, principalmente na questão do radicalismo e da narrativa filhos atrapalham o governo. O MBL acaba jogando aquela coisa, jogando aqueles venenos, vejam Flávio, aquela história do negócio do Queiroz, não sei o que, os tweets do Carlos, tá tweetando muita besteira, o Eduardo Embaixador, nepotismo. Aí, a Bolsonaro lá, do negócio de ele quer. Lá a economia, aquela coisa que é interferir na economia, intervencionista, na economia, isso aqui. Tá radical, estão sendo atacados. Hein? Os radical, o pessoal do Vaporwave lá, tá atacando, milícia digital. Eles jogam esses veneninhos assim ali pro pessoal ficar. Ih, caraca, eu realmente não posso ser radical, tenho que ter senso crítico, não sei o que, não posso ser um petista reverso. Aquela coisa do petismo reverso. E aí eles, como eu falei, o MBL tá querendo se limpar aí, fazer. Aí tá aí quebrando tabu, tá indo fazendo essa coisa de. Tá pedindo desculpas pra imprensa. Desculpa a imprensa por ter apoiado o Bolsonaro. Desculpa por ter lá falado do Curmuzinho lá. Ter falado simplesmente que o Curmuzinho promovia pedofilia, zoofilia. É aquela coisa, né? Eles precisam ali aderir ao politicamente correto. Porque assim, o MBL vai naquela de que. Não, quando é pauta conservadora, eles vão lá e defendem. Só para ter alguma relevância. E aí, no caso, como a imprensa está batendo nessa coisa de polarização, aí eles vão dizer, não, desculpa polarizar o país. Eles começam a falar mal do governo, Bolsonaro, falar que a narrativa de filho atrapalha, tá, enfim. Só para dar, eles acabam ter alguma relevância. Pois bem, então foi isso. Muito obrigado aí por assistirem.
Espero que tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, compartilhem. As redes sociais vão estar aqui na descrição. E até a próxima.